você realiza o que é urgente à custa do que é importante em sua empresa? Jeremias 29:11. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sou Sandra Martinhago, criadora do método PCA, e todos os dias eu estou vindo aqui para trabalhar com vocês o Provérbios para o sucesso nos negócios. Então, eu uso esse livro e, a partir do que aqui está escrito, eu te dou dicas terapêuticas, onde você vai aprender como você funciona e como responder à palavra de Deus, às normas de negócios e assim ter sucesso. Pensamento de hoje. Se o Senhor planeja, então, você deve executar. Definir os principais objetivos e planejar as estratégias importantes fazem uma grande diferença no sucesso de uma empresa. Se você não tem objetivo ou estratégias, a rotina diária irá se impor e a empresa ficará atolada na lama da mediocridade. Todos os dias, escreva na agenda um objetivo que fará a diferença nesse dia. Depois, se concentre em que a tarefa seja executada. Não aceite desculpas de si mesmo. Dia após dia, você fará um progresso real na empresa. Jesus nunca aceitou o urgente como um substituto para o verdadeiramente importante. E nós também não deveríamos aceitar. Provérbios 25:28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, para onde nós podemos olhar nos dias de hoje? Nós tendemos a ser bombeiros na nossa empresa. O que é ser bombeiro na nossa empresa ou até mesmo na nossa vida, nas nossas relações? Ser bombeiro na nossa vida, nas nossas relações, é ficar apagando fogo diante das coisas urgentes que aparecem. E se você olhar bem para a sua vida, acontecem muitas coisas urgentes. Só que nós nos esquecemos daquilo que é importante. Então, tem coisas importantes que é necessário dar mais atenção do que ficar apagando fogo com as coisas urgentes. E por que aparecem tantas coisas urgentes na minha vida? Porque eu estou sempre apagando fogo. Muito simples. Você está sempre apagando fogo porque você não cuidou do importante ontem e ele se tornou urgente hoje. Então, se você parar de atender às urgências e começar a atender o importante, você com certeza parará de apagar fogo, parará de ter coisas urgentes na sua vida. Então, há uma diferença de coisas urgentes, né? Então, eu estou com uma urgência aqui, preciso dar conta disso, por quê? Porque eu não fiz na hora certa, porque eu não dei atenção, porque eu procrastinei, porque eu deixei isso para mais tarde, porque eu achei que ia dar tempo. Então, essa minha incompetência ou até mesmo essa minha falta de comprometimento com algo importante que eu assumi e que eu não levei em conta. Então, se eu não cuidei do importante, ele se tornará urgente. Agora, existem imprevistos. Então, coisas que acontecem na sua vida que você precisa parar tudo para dar importância, porque aquele imprevisto
É preciso dar atenção, porque senão ele vai causar muito mais dano do que atender aquilo que é importante nesse momento. Então, eu preciso novamente fazer o quê? Usar o meu racional. Eu preciso pôr a minha razão para funcionar. Agora, você percebe que é difícil você colocar a sua razão para funcionar? Então, talvez você esteja me ouvindo aí dizendo assim: ah, Sandra, falar é fácil, né? Mas quero ver na hora que o circo está pegando fogo, que você vai deixar ele pegar fogo e vai cuidar da coisa que é mais importante. Isso só acontece, você só consegue fazer isso se você tiver inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você não consegue. E o que é ter inteligência emocional, se não liberar o estresse do 0 aos 7 anos? A minha tese de doutorado, ela trabalha justamente essa questão de que tudo aquilo que você não resolveu do 0 aos 7 anos te visita no momento presente, até que você olhe para isso, até que você tome uma decisão de não mais replicar uma história que está no passado. Então, tem muita gente que não quer fazer terapia porque não quer olhar para o passado, não quer revisitar o passado. Pois é, se você não revisita o passado te revisita a cada 28 dias em forma de algo que você ouve, em forma de algo que você sente, em forma de algo que você vê. Então, o passado vai te revisitar e você vai reatuar a história da sua vida sem perceber. E é por isso que muitas vezes você diz assim: ai, por que que isso sempre acontece comigo? Por que que sempre eu estou tendo esse tipo de problema? Eu sei que eu devia não fazer isso, mas eu vou lá e faço. Tudo isso acontece porque você não olhou para uma história que foi doída no passado e que continua sendo doída no presente quando apresenta-se diante de você situações semelhantes. E isso faz com que você reaja impulsivamente, faz com que você reaja desproporcionalmente ao fato. Então, se você tivesse a competência de parar e analisar os fatos, essa tensão interna por si só diminuiria. Se você aprende a analisar o fato e você solta o estresse do passado, a sua competência psíquica, a sua competência de agir, de tomar decisões rapidamente, potencializa. Então, se você é, é, está correndo atrás de apagar incêndio, é porque você não faz essas duas coisas. Você nem pensa racionalmente e você nem solta o estresse emocional do passado. E você vai passar uma vida inteira de bombeiro. Você vai passar uma vida inteira deixando o importante para amanhã e amanhã fazendo o urgente e nunca disposto a fazer realmente aquilo que é importante. E se a gente vê a ação de Jesus, como diz aqui, que Jesus nunca aceitou o urgente, um dia Jairo chegou com uma urgência para Jesus. Sua filha estava doente, não comia há muitos dias e estava claro que ela iria desfalecer. E Jairo chegou com uma emergência para Jesus. Jesus, a minha filha está morrendo, eu preciso que você vá até lá. E Jesus se pôs a caminho com Jairo. Só que com um detalhe: Jesus tinha coisas importantes a fazer e Jairo tinha coisas urgentes. No meio do caminho, uma mulher toca a orla do seu manto e sai dele uma força da qual ele nunca tinha experimentado a força sair daquele jeito. E ele quer saber o que aconteceu. E diante de uma multidão que o comprime, ele pergunta: quem me tocou?
E os seus discípulos dizem assim: Mestre, a multidão te comprime e você pergunta quem me tocou. E ele disse: Não, alguém me tocou diferente. E aí a mulher toda desconstruída naquele momento, com medo, mas já sentindo a cura, já sentindo que estava curada, disse: Foi eu. E aí Jesus faz uma coisa diante da emergência de Jairo. Ele olha para a mulher e pergunta: O que aconteceu? E a mulher conta para ele toda a sua vida. Então você acredita realmente que Jesus ficou ali diante daquela mulher por alguns segundos porque Jairo estava com uma demanda importante, urgente? Não. Jesus a escutou. Jesus escutou sua história e todos que estavam ali puderam aprender com a história dessa mulher e puderam entender a força de Jesus Cristo sem que ele precisasse tocar, falar ou olhar. E nisso, Jairo já está desesperado, porque Jesus tarda a atendê-lo. E enquanto Jesus está ali tagarelando com aquela mulher, escutando as histórias dela toda, encantada com a tamanha fé daquela senhora, chegam as pessoas e dizem para Jairo: Não incomode mais o mestre. Ele, a, a sua filha, né, já morreu. E aqui, agora eu estou com dúvida se era Jairo, hein, gente? Ou se era um centurião. Ai, agora meu TDAH bateu aqui agora. Não sei quem era o personagem, não. Né? Quem sabe escreve aí no chat se era Jairo, se era outra pessoa. Me deu um branco aqui agora, eu não estou com o texto da Bíblia e agora me pareceu que eu estou fazendo uma confusão, mas também não tenho certeza. E só sei que esse homem, então, tende a se decepcionar porque não dá mais tempo. E Jesus diz: crê somente, a sua filha dorme, ela não morreu. Então, o que isso quer dizer? Acredite que se você abandonar o urgente e atender o importante, mesmo que pareça que o urgente já não terá mais jeito, se você não o fizer, você está salvando o importante do dia. Então, busque os seus importantes, esteja mais atento aos seus importantes e não caia na trampa de cuidar das coisas urgentes. Um santo dia para você, um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.